Uma das causas, né, do golpe é também é a situação objetiva que o Brasil está vivendo, que está atravessando, de crise econômica, de crise social. Isso também está na base também das contradições que foram se aflorando, né, nessa experiência virtuosa que nós vivemos desde Lula. O segundo aspecto importante da situação internacional é a crise do capitalismo, que estourou em 2008, né, fruto da bolha da especulação imobiliária, como fator também de superprodução do sistema capitalista, que teve no seu primeiro momento atingir os países, as potências imperialistas, e no segundo momento está atingindo os países em desenvolvimento. E, portanto, passando aí por um período de grande estagnação no mundo e, em outra parcela do mundo, de uma grande recessão. Nós estamos aí há 50 dias do governo interino de Temer. Caracterizamos o governo Temer como um governo antinacional, antidemocrático e antipopular. Antidemocrático é evidente, né? Ele é fruto de um golpe, é antidemocrático também porque implementa uma agenda que não passou pelo crivo das urnas. Um dia depois do afastamento da presidenta Dilma na Câmara, um dos formuladores da agenda da Ponte para o Futuro, Roberto Brant, ele dá uma entrevista, né, no estado de São Paulo, exatamente dizendo que um programa como esse não poderia nunca passar pelo crivo das urnas. E diz mais, tem que ser implantado de maneira célere, né? Tem que ser implantado rapidamente para não haver reação. Talvez inspirado em Maquiavel, que diz que a maldade se faz de uma vez só. É antinacional porque exatamente faz uma política inversa ao que nós caminhamos nesse ciclo político iniciado por Lula, que foi um ciclo político que talvez uma das políticas mais avançadas tenha sido a política externa, né, porque fez com que o Brasil saísse da submissão à agenda das potências imperialistas. Inclusive, desenvolvendo política de integração regional, do BRICS, por ser os países que têm força econômica, política, né, até social, pela característica das suas nações e do seu povo, né, e de tradição de lutas, etc., de fazer um contraponto a esse hegemonismo, né, norte-americano. E ele é antinacional porque as reformas que mesmo em 50 dias o Temer procura implantar, camaradas, é estarrecedora do ponto de vista daquilo que foi uma das coisas mais avançadas desse ciclo político de Lula e Dilma, no fortalecimento do papel do Estado como indutor do desenvolvimento nacional. Então, eles ameaçam, já rebaixaram o papel do MIDIC, da Indústria e Comércio, com a política associada à política de câmbio, não é? Que você diminui as possibilidades da competitividade da economia nacional. Também o rebaixamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, quando você pega a junção, né, dessas duas políticas, até porque na ciência e tecnologia, essas tecnologias chamadas portadoras do futuro, que na verdade são as tecnologias que agregam valor, ou seja, tudo aquilo que representa se inserir nessas cadeias mais dinâmicas da economia do mundo, nós estamos sofrendo revés, porque simplesmente há um desmonte dessa perspectiva e dessa possibilidade. Associado ao ataque ao BNDES, eles pretendem descapitalizar o BNDES em 100 bilhões de reais. No momento em que o Brasil precisa crescer, retomar o crescimento, você descapitaliza o BNDES, que é um crédito que o BNDES tem com o Tesouro, eles tomam para fazer finanças deles e aumentar o poder discricionário do governo Temer. Quando Dilma lá atrás, no fim do mandato dela, anunciou um déficit público para ampliar, para votar o aumento do déficit, parecia que o mundo tinha se acabado.
Isso foi capa de tudo que é jornal, foi 10 dias de televisão, ataque fulminante à presidenta. Quero irresponsabilidade, tal, tal, tal. Agora os caras aumentam em 170 bilhões, né, fazem o acordo da dívida dos estados com mais 50 bilhões, ou seja, aumenta o poder discricionário deles, né, de manobrar com um volume maior de recursos, com o único objetivo de consolidar o golpe, de fazer política com o dinheiro público, né? Antipopular está na cara, né? Começou logo no simbolismo do governo. Você anuncia um governo que não tem mulher na composição, né? Que não tem negro. Um governo que desmonta o Ministério da Cultura. Você também desestrutura algo que foi muito positivo das políticas sociais, né? Da Secretaria Especial das Mulheres, da CEPI, que no caso é a igualdade racial, ou seja, dos direitos humanos de uma maneira geral, né? Ou seja, eles procuram desmontar aquilo que é o frágil Estado que a gente tem, baseado na Constituição de 88, o pacto, né, construído em 88, eles procuram desmontar aí rapidamente, né? O conluio que levou Temer ao governo é esse conluio das elites dominantes, do setor rentista, que é muito incomodado com esse projeto nacional, até porque teve um determinado momento que a presidenta afetou o interesse dele muito fortemente, que foi no segundo ano do mandato dela, em que ela chegou a baixar a taxa de juros para 7%. A grande mídia, né, setores do judiciário, e esses setores também dos órgãos de investigação, né, que a gente vê a maneira seletiva como trata as questões. O poder moderador desse sistema de poder no Brasil sempre foram os governos, desde o tempo de Dom Pedro, foi o executivo. E nós estamos vivendo aliás, uma verdadeira disputa pelo protagonismo do que se fazer no Brasil. Porque nesse processo todo, há também contradições nesses setores, inclusive da própria mídia. O afastamento da presidenta Dilma só não se deu na maior velocidade exatamente porque eles tinham muitas contradições. Não tinha unidade política do que fazer, né? E isso fez com que, quando tiveram um mínimo de unidade política, o golpe saiu. Isso ficou até claro naquela gravação da delação premiada do Sérgio Machado com o Jucá, em que ele ali, naquele diálogo, explicita as dificuldades que tinha de unidade política de uma saída. E ele defendia já naquele tempo, que era em março desse ano, defendia que a saída era Michel Temer. E sabemos que a corrupção ela é sistêmica. A corrupção no sistema capitalista começa pela mais-valia, que é uma forma de extorquir, não é, o trabalho dos outros. Agora, nós sabemos que a Operação Lava Jato ela tem endereço, CGC, ela tem endereço. Ela chamusca todo o sistema político à direita, mas ela tem como alvo principal atacar, não é, as legendas e tudo aquilo de força política que é a expressão da esquerda no Brasil. Então, esses dois vetores, da mídia com a Lava Jato, eles, inclusive, determinam o ritmo do processo do golpe. Quando a gente está numa maior ofensiva, na retomada da ofensiva, vem uma ducha de água fria, um fato político, prende um, prende o outro, né? E, como foi agora recentemente, eles invadiram a sede do PT, não conseguiram produzir nada, só para criar um factoide, né? Para criar uma manchete, e a própria prisão do ministro Paulo Bernardo, que já foi liberado, mas que revela esse tipo de condução, né? Então, o interino Temer, ele está dizendo o seguinte, que as medidas populares ainda não chegaram. Quer dizer, todas essas aí já anunciadas, ainda não chegou. As impopulares ainda não chegaram, ainda está por vir, imagina. Eles querem congelar os gastos públicos com o patamar de 2016. E a partir de 2017, eles só acrescentarão aquele gasto de 2016 de acordo com o IPCA, com o índice da inflação. Quer dizer, vocês sabem o que é isso. Isso é corte brutal
em programas que são essenciais para o povo brasileiro. Arroxo e acocho no povo, nos trabalhadores e moleza para o sistema financeiro. Eu não quero nem falar da dimensão econômica, que ela também é gigantesca. Basta dizer que o Brasil não teve se calcula que 2% do PIB, um pouquinho mais, 2,5% do PIB, da recessão é devido à Operação Lava Jato, porque ela na prática congelou, se não destruir o que há de pouco de economia nacional. Né? E o Janot comandou, junto aos acionistas norte-americanos, né, da Petrobras, elementos que subsidiaram ações contra a Petrobras. Né? Essa é a dimensão também econômica da questão. Né? Nesses 95, né, localizar um pouco que nós já incorremos em táticas esquerdistas e isolacionistas. Então, no 7º Congresso da Gente, no fim do governo Sarney, o partido procurou influir no surgimento dessa corrente democrática e progressista, capaz de unir a esquerda e também do centro. E o resultado desse processo foi exatamente a Frente Brasil Popular, de 89, a candidatura de Lula a presidente da República. Nessa direção é que nós apoiamos Lula, Dilma, que é esse período singular da história brasileira, de muitos avanços, que não foi só uma simples mudança de governo, que nós participamos do governo, buscando com isso acumular para direcionar o governo naquilo que nós compreendemos que é o mais avançado. O que determinou a vitória de Lula já em 2002 foi exatamente um pacto que foi construído numa grande frente que tem muito DNA do PCdoB. Em 2002, a viabilidade daquilo foi um certo pacto que se fez, seja numa frente ampla que puxou o centro, seja na Carta aos Brasileiros, em que ali o governo Lula sinalizou a manutenção da chamada tripé da política macroeconômica. Né? Um dia muito simbólico, né? Aquele dia do afastamento da presidenta Dilma, se o Cunha imaginasse que aqueles 30 segundos dos deputados fosse desnudar tanto, não é, o caráter do golpe, ele não teria permitido as falas de 30 segundos, mas era melhor o voto eletrônico, porque foi uma coisa grotesca, né? Mas, na verdade, por trás daquele dia, o que há de mais importante é que aquele dia, camaradas, foi um dia que se cristalizou o deslocamento do centro, do pacto que a gente fez com Lula em 2002, na vitória de 2002. Hoje, a opinião da mídia internacional é exatamente por conta dessa contradição, desse paradoxo, de ter uma presidenta que nem sequer é investigada, que foi apeada por um monte de gente envolvida em todo tipo de trapaça. Né? Então, basta dizer que nenhum chefe de Estado até hoje reconheceu o interino Temer. Nenhum chefe de Estado. Mas fora a mídia brasileira, ninguém naturaliza, porque é um escândalo, não é? O que aconteceu no Brasil. E a dimensão prioritária da questão nacional ganhou só em algumas áreas, como foi a política externa, ou algumas questões estruturantes do papel do BNDES, da própria Petrobras. Mas, a rigor, foi um governo mais nitidamente de distribuição de renda social, mas que não enfrentou essas reformas aqui que eu já me referi. Não se tocou uma linha na reforma política, nos meios de comunicação, ou seja, na parte democrática do Estado brasileiro, e nós estamos pagando um preço alto por isso. Não é? E nós estamos lutando muito para, como centro da nossa tática, barrar o golpe, apesar de entendermos que não é hoje a tendência principal. A tendência principal é eles consolidarem o golpe. Mas nós não somos daquele que ficamos assistindo a banda passar, nós temos que ir para cima. E para isso nós temos apresentado a necessidade de uma conformação de uma grande frente ampla, né, defendendo uma carta compromisso que a presidenta Dilma deve apresentar na semana que vem, em que
em que apresente compromissos que vão exatamente na contramão do que Temer tem feito, não é? A defesa do crescimento nacional, da soberania nacional, de uma política de juros, não é, mais condizente com a necessidade do crescimento, com a defesa das conquistas dos trabalhadores, ou seja, procurando fazer uma carta que reafirme esses compromissos, mesmo que ela seja genérica, com agenda para o país, que foi a agenda do programa de 2014 das eleições, com algumas flexões, óbvio. E o plebiscito fazendo parte desse, em que sentido? No sentido de você dialogar com a parcela da população que está também insatisfeita com Dilma e não concorda com o desfecho de Temer. Mas para garantir uma frente mais ampla, nós temos que dialogar com esse sentimento. E o plebiscito, além disso, ajuda para animar a sociedade, pelas pesquisas da opinião pública, revelam uma predisposição da antecipação das eleições, porque nós precisamos quebrar o pacto das elites, né, com o pacto com a população, com a vontade popular, com a soberania popular. É uma espécie de revalidar o próprio compromisso com a presidenta Dilma e com o compromisso com a agenda do Brasil. E a gente dialogar com esse sentimento para estimular. Nós precisamos ter uma saída política para aqueles que estão vendo a instabilidade do governo Temer. Eles têm um plano A, que é apear a Dilma, né, consolidar o golpe e estabilizar Temer. Se não estabiliza, eles ainda têm um plano B, que é a eleição indireta no Congresso Nacional com a cassação da chapa Dilma e Temer. Não é? Então, nós precisamos reagir à altura. Você só radicaliza quando você amplia. Você não radicaliza um programa se você não ampliar politicamente. Né? No estágio que nós estamos vendo no Brasil, também é uma defensiva tática, né? Com essa derrota estratégica que nós obtivemos. Então, é nessas horas também que nós temos que nos apresentar como alternativa, porque a força política hegemônica do nosso campo de forças, que é o PT, está muito chamuscado nesse episódio. E é preciso ter as alternativas. Então, é nessas horas que nós, né, os comunistas, precisamos nos apresentar. É também na disputa local municipal que a gente acumula forças, não é, que a gente tem visibilidade, não é? E, portanto, nós precisamos cuidar dessas eleições municipais como uma frente importante de acúmulo de forças, né? Nós precisamos exatamente entender, né, a correlação de forças, que é muito adversa para a gente poder dar amplitude que a luta política exige num momento como esse. É reconhecer a derrota estratégica, sair do isolamento e retomar a iniciativa política. É o que está posto. Beijo para vocês, firme na luta. Thank you.